Olá, investidores! Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar, nesta sexta-feira, 20 de julho de 2018. Bem, hoje tivemos um forte desempenho do Ibovespa, encerrou com 1,31% para cima, aos 78.499 pontos. Na máxima, o índice tocou ali no 79,5%. Nessa altura ele subia mais de 2%. O índice Bovespa, então, segue com a tendência de alta de curto prazo, como a gente vai ver logo mais na análise gráfica. Ele descolou do comportamento das demais bolsas mundiais. Na Europa, as principais bolsas fecharam em queda, em torno de 0,5%, e nos Estados Unidos o Dow Jones fechou próxima à estabilidade, o S&P fechou com 0,10% de queda e o Nasdaq também com 0,10% para baixo. Falando do volume, hoje um volume bem forte negociado, foram mais de 12 bilhões de reais, e a gente notou mais uma vez a presença do investidor estrangeiro atuante mais na ponta compradora. Falando nele, a Bolsa divulgou que na última quarta-feira, dia 18, houve entrada de 530 milhões de reais por parte desse tipo de investidor. Com isso, o saldo acumulado no ano segue negativo em 5,5 bi, lembrando que esse saldo já esteve pior, já esteve em 10 bilhões e 700 milhões de reais. A gente antecipava aqui no programa a possibilidade da volta desse recurso que ajudaria o índice Bovespa a performar, e foi o que ocorreu. Vamos ver então como é que ficaram os principais destaques para hoje. Vamos começar mostrando as bolsas mundiais, como a gente sempre faz às sextas-feiras. O gráfico do Nikkei do Japão, numa escala semanal. Uma semana positiva, onde o índice vai forçando o teto desse pequeno triângulo, que passa aqui nos 22.700 pontos, vai encerrando a semana aos 22.697. Semana que vem, se o Nikkei romper esse patamar, esse triângulo seria um triângulo então de continuação da alta, já que ele havia superado antes essa formação mais ampla, e o objetivo seria inicialmente no topo do ano, que ficou marcado nos 24.137 pontos, podendo estender o movimento até a região dos 25.600. Passamos para o DAX da Alemanha, por aqui uma semana mais neutra, ele ameaçou uma alta, mas acabou encerrando a semana próxima à estabilidade, aos 12.561 pontos. Este gráfico também está numa escala semanal, por aqui um canal de alta de médio prazo, iniciado em janeiro de 2016. O DAX precisaria romper a resistência dos 13.000 pontos para tentar novamente sua máxima histórica, que ficou lá nos 13.591. Passamos para o Dow Jones, aqui numa escala diária. O Dow teve um dia de estabilidade, ele segue acima do suporte dos 24.900 pontos. Nesse momento que eu gravo o programa, ele está cotado a 25.057. E na semana que vem, vindo acima dos 25.213, ele passaria a olhar para 25.400 e depois para os 25.800 pontos, onde está passando o teto do canal de alta. O índice Bovespa teve um dia de alta, segue testando a resistência dos 78,5, um pouco mais acima já teria um próximo objetivo no 79.700, ele que na máxima tocou ali no 79.400. Do lado inferior, a média móvel de 250 dias que passa em 76.900 volta a atuar como principal suporte que ampara a alta de curto prazo. Vamos falar do dólar, um dia de forte queda, o ativo que vinha testando a reta de suporte nos 3,84, hoje ele perdeu esse nível com gap de fuga, já atingiu o objetivo nos 3,76, na semana que vem, caso ele perca também esse patamar, poderia acelerar a venda visando a região dos 3,67. Passando para os principais destaques em ações, começando com a Vale teve um dia negativo na contramão do mercado, vai testando a base da pequena congestão triangular nos R$ 49,00, nesse momento a 48,70. Caso confirme a perda deste nível na semana que vem, ela poderia recuar até os 46,78, a região de suporte de março desse ano, que ainda ampara uma estrutura positiva. Do lado de uma reação, o teto do triângulo passa no 51,39. A Petro foi um dos destaques de alta hoje, abriu já com gap de fuga acima da resistência dos 18,32, a média móvel de 50 dias, e na máxima tocou ali nos 19,40. Nesse momento cotada a 19,24, vai largando um doji, ou seja, um candle de dúvida. No caso de realização de lucros, ela teria gap para fechar nessa região dos 18,32 e para cima ela tem próxima resistência nos 19,65. Caso consiga superar esse patamar, passaria a olhar para 20,65 e depois para 21,20. Itaú, outro destaque de alta, também abriu com gap de fuga já acima da resistência dos 45,66, vai encerrando o dia 46,08. Na máxima ela tocou ali próximo aos 46,5, tem espaço ainda para subir visando ali os 47,81. No caso de queda, ela deixou o gap aqui embaixo nos 44,99. A Ambev segue tentando uma reação, tem suporte agora nos 18,47, a resistência passa lá nos 19,77, ela que fechou hoje a 18,74. Acima de 19,77, abriria espaço para o ativo tentar os 20,30. Banco do Brasil abriu com gap de alta, após ter deixado um martelinho de fundo ontem na região dos 30,71 e hoje já atingiu o primeiro objetivo nos 33,10. Semana que vem, caso o ativo consiga superar esse patamar, teria uma próxima busca projetada em 35,81. A Gerdau subiu para testar a resistência nos 16,41. Semana que vem, caso consiga superar esse patamar,
teria espaço para seguir até 16,80, 17,19 e, por fim, o seu topo do ano que ficou marcado nos 18,45. Do lado de correções, o principal suporte de curto prazo está nos 15,16. Metalúrgica Gerdau, num dia de alta, se aproxima do objetivo marcado em 7,97, encerrando o dia 7,78, e mais acima ainda teria a máxima do ano, que ficou ali nos 8,40. Do lado inferior, ela poderia corrigir até 7,48, 7,32 e 7,17, sem prejuízo a essa formação positiva. Raia Drogasil atingiu a resistência dos 78,98, recuou a partir deste nível para encerrar o dia 77,93. De toda forma, um dia de alta. Semana que vem, caso ela consiga superar esse patamar, ela teria espaço para buscar os 83,53. Passamos para a B3, por aqui o ativo reagiu a partir do martelinho largado ontem na região de suporte, nos 22,60, e agora ela subiu para testar a resistência dos 23,74. Encerrou o dia um pouquinho abaixo, 23,41. Na semana que vem, caso ela consiga romper esse nível, ela teria próximas projeções de objetivos entre 24,44 e 25,14. Lojas Americanas, hoje na alta, atingiu a resistência dos 18,87, um ponto que motivou alguma realização de lucros, para o ativo encerrar a 18,48, e também um nível onde ela vai fechando essa formação em W. No caso de realização de lucros, ela deixou gap para fechar nos 18,19 e tem suporte nos 17,77. Do lado superior, na eventual quebra dos 18,87, ela seguiria até 19,21 e depois até 19,55. A Gol teve um dia de forte alta, ela vai em busca do próximo objetivo marcado ali nos 14,56, ela encerrou o dia hoje a 13,45. Do lado inferior, ela teria gap para fechar nos 13,09 e suporte nos 12,79. Este é o gráfico da Cielo, numa escala intradiária de 120 minutos. Por aqui o ativo fica devendo o rompimento da resistência nos 17,48. Ela encerrou a semana 17,04. Semana que vem, caso ela consiga vir acima desse patamar, ela teria espaço para uma alta até 19,46. Já do lado inferior, no caso de queda, o suporte ficou marcado em 16,26. O gráfico da QGEP também numa escala intradiária de 120 minutos. Por aqui a gente monitora esse canal de alta que havia sido perdido no início da semana. Hoje ele oferece resistência no caso de um pullback nos 17,10. O ativo fechou hoje a 16,68. Para baixo tem suportes em 16,34 e em R$16. Na perda dos 16, abriria espaço para uma queda mais forte visando os 14,91. No último Fique de Olho, chamamos atenção para as ações da Arezzo, que poderia ganhar força no rompimento dos 44,17. Bem, hoje ela fez isso, subiu quase 3%, vai encerrando o dia 45,25. Na máxima ela testou aqui a primeira resistência nos R$46. Na semana que vem, caso dê continuidade a esse movimento, o objetivo seria nos 47,41. Vamos ficar atentos mais uma vez nas ações da Eco Rodovias. Por aqui o ativo havia rompido a linha de tendência de baixa, que agora oferece apoio no caso de um pullback nos 8,01. E na alta, hoje ela tocou ali na primeira resistência nos 8,59. Acabou encerrando o dia um pouco abaixo a 8,40. Na semana que vem, caso ela consiga romper esse patamar, ela subiria numa formação em W, que seria fechada nos 9,53. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques para hoje. Eu fico por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. Até segunda-feira.